E dando continuidade na matéria que passamos há pouco sobre violência no trânsito, estamos passando agora para você uma matéria para você poder pensar muito em valorizar o bom profissional e valorizar todo mundo. E um belo exemplo de como uma pessoa que dirige um ônibus coletivo, ele é importante para a sua vida. Acompanha conosco. O dia chega ainda com cara de noite. Valdir, 57 anos, há 28, rodando pelo centro de Cuiabá. Mas ninguém o chama pelo nome. Aqui, ele é conhecido como Melo. Bom dia, são 3h25, a média de 25 minutos daqui até a empresa, são uma média de 19 quilômetros, então a gente vai percorrer agora, certo? Aí vocês vão acompanhar a gente aí na vida e a rotina de um motorista de transporte coletivo, beleza? Da casa do Melo até o serviço são cerca de 19 quilômetros. Esse é o caminho que ele percorre todos os dias. Valdir faz parte do grupo de motoristas de ônibus que transporta milhares de pessoas. Somente na Grande Cuiabá, mais de 200 mil passageiros usam esse meio para se deslocar de casa para o trabalho e do trabalho para casa. A gente saiu 3h30, agora são 4 horas da manhã, no caso, meia hora no percurso de casa até aqui. A gente chegamos na empresa agora, né? E a gente vai pegar o romaneio, no caso, e tomar um cafezinho lá dentro, tá bom? Geralmente, pela manhã, muitas pessoas estão de mau humor e não querem muita conversa. Mas, ao lado de Melo, a tristeza salta de alegria. Bom dia, bom dia, bom dia. Essas meninas aqui são as meninas que deixam nossos carros bonitinhos para rodar durante o dia, certo? É elas que são responsáveis por isso, tá bom? Ele é muito carismático, ele conversa com a gente, brinca com a gente, né? Na verdade, a gente se encontra mais aqui no café, né? Popular, brincalhão, muito alegre. Com ele tá sempre alegre, sempre. A gente até faz muita brincadeira, assim, eu e ele. Um dia eu falei que o motorista era muito porco e ele tava do lado e era o carro dele. Depois de tomar o café, preparado pela dona Marina, e pegar a sua planilha de horário, Melo segue para o seu veículo de trabalho, onde ficará por 7 horas. São 4h25, quer dizer, ainda falta uns minutinhos para abrir o turno. No caso, então vamos fazer a vistoria no carro. No caso, olhar água, óleo, né? Conferir a rampa e vistoriar o carro em volta se tem alguma danos ou avaria, então a gente tem que dar uma olhadinha, tá bom? Está tudo muito tranquilo por aqui, mas daqui a pouco centenas de pessoas vão entrar por essa porta e vão cruzar suas vidas com o Melo. Bom dia, seu Valdir. Bom dia. Vamos pro trecho? Pronto. Saímos da empresa e seguimos até a nossa primeira parada. Bom dia. Bom dia, e aí? Beleza? Tranquilo? De boa? E aí, chefe? É isso aí. Durante a nossa viagem, encontramos seu Geraldino e Oséia, que viajam há anos na companhia do Melo. Seu Geraldino, o senhor conhece o seu Melo? Conheço. Ele é um bom companheiro, uma pessoa que tem amor pelos passageiros, ele não falha, é uma pessoa muito legal. Seu Melo é um excelente motorista, sempre simpático, agradável com os passageiros, entendeu? Não tem pressa, tem a maior paciência de os passageiros entrar, ele aguarda numa boa, entendeu? Algumas horas depois, já é possível ver o nascer do sol. Todas as manhãs, os primeiros viajantes veem esse espetáculo da natureza. Durante o nosso bate-papo, Melo relembra sua trajetória como motorista do coletivo. Tinha um amigo que trabalhava no sistema, né? Isso no ano de 93. E aí ele propôs o desafio de trabalhar no transporte coletivo. Eu nunca tinha trabalhado. E aí ele pediu para mim dar a carteira de trabalho para ele. E ele pegou a carteira e trouxe na empresa para fazer um teste, né? E tinha um carro saindo e falou, ó, faz o teste lá, se você conseguir passar no teste, vem aqui, a gente preenche seu currículo, faz a sua ficha e você vai se tornar um funcionário nosso. Durante o teste, algo inesperado aconteceu. Um carro parado na frente da garagem, que o motorista estava largando o turno, e pediu para mim que eu fosse fazer a linha.
como já tinha me ensinado certinho, né? Instruído. E aí eu fui, chegando na linha, dei a primeira viagem, dei a segunda viagem, na terceira viagem o carro quebrou. E aí escapou a correia da ajuda do volante, no caso. Em seguida, veio um alívio. Na época tinha os cobradores, ela falou para mim, não, eu falei, e agora? Vamos mandar embora, porque primeiro dia de trabalho, o carro quebrou. Ela falou, não, pode ficar tranquilo que é assim mesmo, acontece, isso acontece, né? E a empresa vai dar o socorro, dar o suporte para você, vai trazer outro carro e a gente vai continuar fazendo a linha. E não é que ele continuou mesmo? E lá se vão quase 3 décadas como motorista de ônibus. De lá para cá, muita coisa mudou. Porque antigamente a gente tinha um carro que não é um carro desse de hoje. Era um carro maçarico, não era nem turbinado, nem interculado, nada, era um carro simples. Para subir uma Getúlio Vargas, um Morro da Luz, era de primeira, de baixo até em cima. E hoje não, hoje é tudo carro moderno. O volante, por exemplo, você esterçar era somente com ajuda. Hoje não, hoje é tudo hidráulico. Melo é apenas um dos personagens que movimenta o transporte coletivo. Outra figura importante nessa história é a do fiscal, que controla e organiza as rotas para os motoristas da linha. Leni é uma delas. Eu controlo horários, a demanda de passageiro, caso aconteça algum previsto de trânsito, demora um ônibus, aí eu começo a fazer uma frequência, que aí você não consegue fazer horário, você parte para a frequência, se os carros estão disponíveis, se faltou algum motorista, para a gente fazer um remanejamento para atender a população e não faltar ônibus para essa população. Além da rotina de trabalho exaustiva e estressante, os motoristas colocam em risco suas vidas, enfrentam perigos. Uma colega que trabalhou ao lado do Melo há tempos, ainda quando existia cobradores nos ônibus, conta situações de terror. Na época tinha cobradora para estar dando sinal, né? Aí hoje ele tem que trabalhar sozinho porque não existe mais cobrador, né? Então, quando o ônibus está lotado, ele tem que prestar muita atenção. Então, é complicado para eles, né? Quantas armas na cabeça ele ficou, quantos facão, quantos revólver na cabeça lá para vir aqui no cobrador. Enquanto o bandido pegava o dinheiro, o outro ficava lá com a arma na cabeça dele. Então, nós vivemos isso muito tempo, né? Nesse tempo de profissão, Melo carrega no seu veículo várias histórias. Ajudou a salvar vidas de passageiros. Evitou que o pior acontecesse. A linha subindo o Morro da Luz, um rapaz noiado pegou a bolsa dela e saiu correndo. Como ela não conseguiria alcançar ele correndo. E como a gente estava de ônibus, eu consegui alcançar de ônibus. Quando eu cheguei perto do cara, eu abri as duas portas e os passageiros estavam acompanhando o desespero da senhora. E eles desceram correndo e juntaram o cara. Juntaram o cara que desceu na frente do cara, um por frente e um por trás, e agarraram o cara e tomaram a bolsa dele e chamaram a polícia para ele, deixaram ele preso, entregaram para a polícia preso. Entendeu? Esse foi mais marcante, que eu achei assim, que a senhorinha só faltou ajoelhar e agradecer, porque estava a documentação, os trocadinhos dela e até mesmo o celular dela, né? Para que todos cheguem em segurança, alguns cuidados precisam ser seguidos. Primeiramente as portas, não sair com essas portas abertas. Porque se ele está com a porta aberta, a pessoa vai descer, ela vai descer e vai acontecer um acidente. Os idosos vão entrar, cadeirante, ele tem que ter cuidado. Crianças, mulheres gestantes, trânsito também, freadas bruscas, cruzamento, mesmo o cruzamento ser liberado para ele tem que ter um cuidado, porque um carro pequeno, uma moto vai vir. Então, o profissional do volante, ele tem que ter esses cuidados. Melo revela o segredo de estar até hoje nesse ramo. É você gostar do que você faz. Se você gostar do que você faz, se torna fácil, se torna bem prazeroso fazer isso, né? Tá sabendo que você está sendo útil à sociedade. Um passageiro reconhece o esforço. O Melo mesmo, ele tem boa paciência com seus passageiros no dia a dia. Quanto tempo que você conhece o Melo? Está indo para 17 anos, ou a mais. Depois de 7 horas de trabalho, dar 5 viagens de cerca de 1h30 e fazer 40 quilômetros em cada uma delas, é o momento de parar. Bom, vamos fechar o nosso turno agora, porque no começo a gente abriu o turno de manhã, né? E agora tem que fechar o turno para encerrar.
Melo é apenas um dos milhares de motoristas que carregam vidas todos os dias por esse Brasil. Enfrentam no seu dia a dia muitas dificuldades, abrem mão de momentos com a família, mas vivem momentos marcantes. Motoristas são peças fundamentais no nosso dia a dia. A você, nossa gratidão. Chegamos ao nosso ponto final agora, né? E agora vai para onde? Vamos para casa, né? Descansar, bater um ranguinho, né? Foi um prazer acompanhar um pouco da rotina do senhor e saber também como que funciona, né, o transporte coletivo, ainda mais uma função tão essencial que a sua é de transportar a pessoa, né? Eu que agradeço e muito obrigado, tá? E até a próxima viagem. Parabéns a todos os trabalhadores no transporte rodoviário coletivo, de ônibus, que conduzem veículos. Parabéns ao Edival, Adão, Olmir, todo o pessoal lá do sindicato que faz um trabalho diferenciado, pensando na vida, pensando no profissional do coletivo. Meu amigo Melo, que deu a entrevista para nós, para a equipe que participou conosco da matéria, que bom exemplo que você deu aí. Você mostrou aí como que é uma rotina da vida de um condutor. Aquele bom profissional. Pessoal, o motorista de ônibus coletivo faz parte da vida da gente. Ele faz parte da vida minha, faz parte da sua também. Quando eu morava no Parque Atalaia, amigo, eu pegava o ônibus e lá, a minha mãe ainda mora lá, continua morando, minha irmã lá também morando. Lá eu tenho vários amigos ainda, mas os motoristas do coletivo, quando meus meninos estudavam lá e não tinha carro, eles pegavam eles e parava ali bem na entrada do Parque Cuiabá, descia eles ali e eles iam para a escola. O profissional é diferenciado. Então eu quero aqui colocar para você que toda Cuiabá, todo mundo que estiver assistindo no Mato Grosso, no Brasil, vamos valorizar o profissional do transporte coletivo. Melo, muito obrigado e que esse exemplo seu seja seguido por todos os motoristas e que a população cada vez mais comece a valorizar mais o trabalhador no transporte rodoviário de coletivo e ônibus interestadual também. Ok?